Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje estudaremos a lição de número 11, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Pergunta Eliú. Mas antes de iniciarmos o estudo dessa lição, eu quero convidar-lhe para uma reflexão sobre a soberania de Deus e o orgulho humano. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar que algo saia do seu domínio. Muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. E adiante da realidade, do sofrimento, o desespero passa a dominar. O medo passa a ser constante e o grau de ansiedade e estresse só vai aumentando. No entanto, quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus de dentro do sofrimento. E é por isso que estamos estudando o livro de Jó, pois esse patriarca experimentou a Deus na escola do sofrimento. E quando isso acontece, nós crescemos em maturidade e espiritualidade. Devemos perguntar: o que Deus quer falar comigo na escola do sofrimento? O sofrimento na vida do cristão deve ser um meio pedagógico, isto é, um processo de aprendizagem. Serve para esmagar a soberba humana, polir o caráter, prover crescimento e desenvolvimento. O crente não é o mesmo depois que passa pela escola do sofrimento. Não é por acaso que o apóstolo Paulo pôde dizer: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Este último versículo é muito usado, principalmente pelos adeptos da teologia da prosperidade. Mas usar esse versículo final, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é um erro teológico, pois está fora do contexto. Veja o que Paulo diz no versículo anterior, versículo 12. Então, depois de tudo que ele passou, aí sim, ele pode dizer com toda a convicção: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse é o caminho que o Senhor nosso Deus quer que atinjamos, sermos experimentados, amadurecidos e crescidos, que ouçamos a voz de Deus no sofrimento. E então poderemos dizer com convicção: posso tudo naquele que me fortalece. A lição de número 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina. O texto áureo: ao aflito livra da sua aflição e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó capítulo 36, versículo 15. A verdade é prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Lembremos sempre que o sofrimento é um meio pedagógico, isto é, um método de aprendizagem. A leitura bíblica em classe encontra-se em Jó, capítulo 32, versículo 1 ao 4, capítulo 33, também do versículo 1 ao 4, capítulo 34, versículos 1 ao 6 e capítulo 36, versículo 1 ao 5. Leiamos Jó, capítulo 32. E então aqueles três homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, contra Jó, e se acendeu a sua ira porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus três amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Jó 33.
Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos às minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 34. Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. O sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico, é o que nós veremos nessa lição. Estaremos estudando sobre um dos amigos de Jó, o jovem Eliú, que, além de destacarmos algumas informações a respeito de Eliú, nós veremos alguns pontos da sua teologia que é declarada no seu longo discurso. Nós ressaltaremos as verdades sobre a realidade do sofrimento na esfera humana e finalizaremos vendo que o propósito de Deus no sofrimento não é apenas a correção do ser humano. Tenhamos sempre em mente que o sofrimento permitido por Deus é um processo pedagógico, ou seja, é um método de aprendizagem. Quem foi Eliú? Eliú, seu nome no hebraico, quer dizer ele é meu Deus ou meu Deus é Pai. E este nome nós encontramos no Antigo Testamento dado pelo menos a 4 pessoas que o Antigo Testamento cita. Fala de um ancestral de Samuel, que é também chamado de Eliabe e de Eliel. Fala de um dos soldados da tribo de Manassés que desertou do exército de Saul para se juntar ao exército de Davi e tornar-se um comandante. E também há um Eliú na Bíblia, o terceiro, que é um porteiro dos coraitas, servindo no tabernáculo durante o tempo de Davi. E o quarto personagem com o nome Eliú na Bíblia Sagrada é um dos irmãos de Davi, oficial da tribo, que também é chamado de Eliabe na versão Septuaginta. Mas o Eliú que nós estamos estudando aqui é o Eliú contemporâneo de Jó, portanto, muito antes desses 4 nomes que nós encontramos no Antigo Testamento. Qual é a origem de Eliú? Nós não temos muitas informações sobre este amigo de Jó chamado Eliú, visto que ele aparece assim de uma forma repentina no texto bíblico. O que encontramos no texto é que Eliú é identificado como filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Jó capítulo 32, versículo 6. O que chegamos à conclusão que ele era um parente distante de Abraão. A passagem bíblica também informa que Eliú era o mais jovem dos amigos de Jó, e isso explica porque não falou antes, ficando até então como um espectador dos discursos que ocorreram até aquele momento. Jó capítulo 32, versículo 4, nós lemos, Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram mais idade do que ele. Eliú também tinha uma personalidade forte. A sua ira é mencionada 4 vezes no mesmo capítulo, tanto direcionada a Jó, como aos seus 3 amigos. Lemos lá no capítulo 32, versículos 2, 3 e 5. E também percebemos que ele é o único dos amigos de Jó que não foi repreendido por Deus por suas palavras. A teologia de Eliú, apesar da sua aparição repentina, Eliú fez um longo discurso ocupando 6 capítulos do livro de Jó.
vai do capítulo 32 ao capítulo 37. E nesses capítulos, Eliú expôs a sua opinião sobre o assunto que estava em questão, que era o sofrimento de Jó, fazendo algumas afirmações que nós veremos a seguir. Ele faz umas de suas declarações em relação a Deus e em relação a Jó. Vamos detalhar cada uma dessas suas declarações. E também ele fala em relação ao sofrimento, em relação a Deus, a Jó e ao sofrimento. Em relação a Deus, apesar de ser muito jovem, ele expõe com segurança a sua concepção em relação a aspectos da natureza de Deus e os seus atributos. Vejamos, ele fala, primeiramente, que Deus fala. Um dos pontos afirmados por Eliú em seu discurso é que Deus fala. Veja o que ele diz em Jó 33,14. Antes Deus fala e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. E ao falar, Deus usa meios diferentes, como sonhos e visões. Deus fala em diversas situações, quando cai um profundo sono sobre o homem, quando adormece na cama. Deus fala com diversos objetivos, para apartar o homem dos seus próprios caminhos, para esconder do homem a soberba e para livrar a alma de ir para a cova e para livrar a vida de passar pela espada. É o que nós lemos nos capítulos 33, no capítulo 33, versículos 17 e 18 de Jó. Ainda em relação a Deus, Eliú fala que Deus é bondoso. Os amigos de Jó, os outros amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, haviam argumentado que o sofrimento de Jó era a prova de que Deus o estava castigando pelos seus pecados. Mas Eliú argumenta que por vezes Deus permite que soframos a fim de evitar que pequemos. É o que ele diz, é o que nós podemos deduzir da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 10, que fala do espinho na carne de Paulo. Em outras palavras, o sofrimento pode ser também preventivo e não apenas punitivo. Deus faz todo o possível para nos guardar do pecado. É o que comprova a sua graça e bondade para conosco. Ainda com relação a Deus, Eliú fala que Deus é justo. Em resposta àquilo que Eliú entendia como sendo reclamações de Jó, de que Deus parecia injusto, Eliú lembrou que Deus é santo demais para fazer qualquer coisa errada, justo em lidar com as pessoas, poderoso, imparcial, onisciente, juiz de todos e soberano que age como lhe apraz a fim de evitar o mal. Em relação a Jó, Eliú se dirige a Jó pelo nome, Jó 33 e 1. E, diferentemente daqueles que tinham falado antes, os outros 3 amigos, cujo objetivo era condenar a Jó pelos seus supostos pecados, Eliú expõe o seu descontentamento em relação a Jó, não porque entendia que ele de fato havia pecado para receber o castigo divino, mas porque o patriarca preocupou-se mais em se justificar a si mesmo do que a Deus. E em relação ao sofrimento, as declarações de Eliú em relação ao sofrimento, Eliú não tentou provar que Jó estava sofrendo devido a pecados cometidos, mas sim que a sua imagem de Deus era incorreta. Eliú introduziu um novo elemento à discussão. Quando nós lemos o capítulo 33, versículos 18 e 24, vemos: Deus não envia o sofrimento necessariamente para nos castigar por nossos pecados, mas sim para evitar que pequemos e para nos aperfeiçoar. O Senhor não age arbitrariamente, mas permite o sofrimento como uma maneira de conduzir a pessoa a se submeter a Ele, a arrepender-se, para que a sua vida seja poupada, de modo que Deus utiliza-se do sofrimento para o benefício espiritual dos seus servos. A realidade do sofrimento. Deus não é a causa original do sofrimento, e o sofrimento como consequência do pecado. Veremos detalhadamente essas declarações de Eliú. Um ponto que deve ficar bem entendido é quando nós vemos as Escrituras que Deus não é o autor do sofrimento. No livro de Gênesis,
nós encontramos sobre a criação. No capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era bom. Então tudo foi criado de uma forma harmônica, proporcionando o melhor ambiente para o ser humano. No entanto, por causa do mau uso do livre-arbítrio do homem, o pecado teve o seu lugar na humanidade, e trazendo consigo a realidade do sofrimento atingindo toda a criação. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 19 em diante, ele diz que a criação geme. O sofrimento como consequência do pecado. É um grande erro, um grande equívoco dizer que todo sofrimento vem de Deus, pois nós mesmos podemos ser a causa de parte da nossa dor. É o que nós lemos em João capítulo 5, versículo 14, que descreve ali a cura de um paralítico. E ao perguntarem a Jesus a causa do sofrimento daquele paralítico, Jesus disse, depois de curar o paralítico: não peques mais, para que não suceda alguma coisa pior. Então, o pecado dá um prazer momentâneo. É o que diz o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 25, quando fala de Moisés, que preferiu deixar o prazer de ser filho da filha de Faraó para sofrer com seus irmãos, os hebreus, né? Mas também causa um sofrimento duradouro. O pecado, além de, pode sim dar prazer, um prazer momentâneo, instantâneo, passageiro, mas as consequências do pecado são duradouras. Sempre há um preço a pagar por desprezar a lei de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós encontramos a lei da semeadura. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Para finalizar, nós veremos as finalidades do sofrimento. Para a correção divina, para o aprendizado e para a glória de Deus. As Escrituras são taxativas em registrar para nós situações em que o sofrimento foi utilizado por Deus como um instrumento de correção, tanto para com os justos quanto para os ímpios. E o salmista dá testemunho sobre a sua experiência ao dizer, no Salmo 119, versículos 67 e 71, antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E vários outros casos podemos encontrar em que servos de Deus e até mesmo nações enfrentaram algum tipo de sofrimento como sendo uma correção divina de determinadas atitudes que não aprovadas por Deus. Por exemplo, Miriam, quando murmurou contra Moisés, o rei Uzias, na sua precipitação em queimar incenso no templo, Geazi, por conta da avareza, correu atrás de Naamã para receber uma recompensa pela cura que Naamã havia recebido de Eliseu, usou de engano, tanto para com Eliseu como para com Deus. E esses três que nós citamos, Miriam, o rei Uzias e Geazi, todos foram castigados com a lepra. E a lepra era uma coisa terrível na antiguidade. A pessoa que estava leproso era desprezado, era separado da comunidade, vivia uma vida terrível. E a lepra estava tão associado ao desprezo, ao menosprezo, que em 1995, então o presidente Henrique Fernando Cardoso, promulgou uma lei extinguindo esse termo lepra no Brasil. Não se fala mais leproso, mas hanseníase. Isso prova o quanto a lepra estava associada a uma degradação humana, uma injúria,
uma coisa muito ruim. E Deus também usou a punição para corrigir nações. Vemos isso no Reino do Norte, Israel, no Reino do Sul, Judá devido à idolatria. Vemos o caso de Nabucodonosor pela sua soberba, também foi punido, não com lepra, o caso de Nabucodonosor, mas irmãos, aqueles que conhecem bem a história de Nabucodonosor sabem qual foi a punição pela sua soberba. E é por essas e outras razões que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, diz em 2 Coríntios, capítulo 7, e versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aleluia. Outra das finalidades do sofrimento é o aprendizado. Embora saibamos que Deus pode se apropriar do sofrimento para corrigir falhas no caráter de alguém, o sofrimento não é usado por Ele só com esse propósito. Por vezes, Deus usa a dor para nos advertir, mas também utiliza-se do sofrimento para desenvolver em nós uma atitude de submissão. Quando nós lemos em Hebreus, capítulo 12, no versículo 11, encontramos: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela, nos dando ensinamento, nos fortalecendo pelo sofrimento. E com o propósito de prevenir que determinados comportamentos não sejam vistos em seus servos. E aí que estão algumas razões nas quais devemos nos glorificar, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. Com isso em mente, as Escrituras nos ensinam que é possível, nesse nível de sofrimento, nos alegrarmos em meio às aflições, porque entendemos que Deus está nos fazendo crescer. É o que diz Pedro, no capítulo 4, versículo 13, na sua primeira epístola: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Outra das finalidades do sofrimento é a glorificação a Deus. Nós encontramos na Bíblia Sagrada um ensino claro em que o sofrimento vivenciado possui o propósito de levar o nome de Deus, o nome do Senhor nosso Deus, a ser glorificado. E em resposta às indagações de seus discípulos, ao perguntar as razões que levaram a um homem ter nascido cego, quando Jesus cura o cego lá em João capítulo 9, no versículo 2, Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E ao ser informado da grave enfermidade de Lázaro, por quem o Senhor Jesus tinha grande apreço, ele disse: eu vendo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Depois de meditar longamente sobre o propósito do sofrimento do justo, o escritor Dieterlen, na sua obra intitulada Jó, o problema do sofrimento do justo, ele diz: tudo depende do modo por que se sofre, mas Deus sempre tem um pensamento de amor nas tristezas que nos envia. Afinal, como enfatiza o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que sinceramente amam a Deus. O Senhor conduzia a Jó através das mais difíceis e imagináveis provas, como nós temos visto ao estudarmos o livro de Jó, a fim de que Jó
viesse a tornar-se um instrumento ainda mais valioso e útil para o seu reino. Como é maravilhosa a pedagogia do sofrimento. Se é incrédulo, ensina a crer. Se é intempestivo, disciplina em amor paciente e temperante. Se é indiferente, leva-nos a chorar com os que choram e a alegrar-se com os que se alegram. Sim, Deus educava Jó por intermédio do sofrimento. E o mesmo Deus pode estar fazendo neste instante. Por isso não se desespere. Este é o modo pelo qual o Senhor educa os seus filhos. Concluindo, os propósitos de Deus estão além de nossa compreensão. O sofrimento é um mistério que nem sempre podemos desvendar, mas é absolutamente certo que para alguém cuja vida é caracterizada por um caráter íntegro, o resultado do sofrimento será a manifestação da glória de Deus. Como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória e muito excelente. Amém.